Olá, alunos do curso de Missiologia. Esta é mais uma aula da disciplina Missões Transculturais e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o propósito missionário nas Escrituras, sobretudo a partir do ministério dos apóstolos e também um estudo de algumas cartas universais da Bíblia. Juntamente com o envio dessa aula, vocês vão estar recebendo tanto a avaliação, como também o calendário. Vocês já têm, né? Pelo menos em termos de sequência, mas o calendário em termos de datas da apresentação dos seminários e também a metodologia que nós vamos aplicar para que vocês, na segunda fase da disciplina, depois da avaliação, vocês desempenhem esses seminários, tá certo? Então, vamos agora para o nosso estudo. Nosso estudo é baseado no capítulo 12 do livro A Missão do Povo de Deus. Capítulo 12, intitulado Pessoas que Enviam e São Enviadas, a partir da página, especificamente, da página 252, continuando a nossa aula de anteriormente. A Igreja do Senhor, ela é apostólica em dois sentidos. Ela é apostólica historicamente e ela é apostólica metodologicamente. A palavra apóstolo significa enviado. Este termo é utilizado principalmente para descrever o grupo dos 12. Os 11 que Jesus escolheu, mais Matias, que substituiu Judas, numa referência implícita às 12 tribos de Israel, os 12 homens judeus que estiveram junto ao ministério, mais junto ao ministério de Jesus Cristo do que todos os outros discípulos, e foram enviados especialmente com a autoridade sobrenatural e única para fazer expandir a igreja, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Este termo também é utilizado por Paulo em diversas ocasiões para descrever líderes da igreja, não necessariamente líderes, mas vamos dizer assim, figuras da igreja. E também este termo é utilizado no sentido metodológico da missão da igreja. A palavra apóstolo significa enviado, ou seja, temos uma missão, somos enviados por Deus. Por isso somos apostólicos, porque há na igreja, até que ele venha, um ministério de caráter apostólico, que é o ministério de sermos enviados por todas as nações da terra para pregar o evangelho a povos de cada tribo, povo, língua e nação. Não que necessariamente todos os membros da igreja vão ser missionários transculturais. Não. Mas toda a igreja é participante desse chamado. Então, a igreja ela é metodologicamente apostólica, porque ela tem a função de ser testemunha. Ela é enviada por Cristo para multiplicar e fazer crescer o reino e a glória do Senhor em todas as nações da terra. Nós vimos nas aulas anteriores, se não me engano, na aula anterior, sobre o envio que Deus faz de Jesus. Por isso nós dizemos que o Deus vivo é um Deus missionário, porque o Deus vivo envia Jesus.
E Jesus envia o Espírito Santo para habitar em nós. Então, quando Jesus nos envia, isso também é um reflexo da própria Trindade, que é enviada. O Filho é enviado pelo Pai, o Espírito Santo é enviado pelo Filho, em conjunto com o Pai, não é? Então, a palavra apóstolo, ela significa necessariamente enviados. E eles tinham características singulares, né? Eram todos judeus, eles operavam grandes sinais e maravilhas, provavelmente tinham diversos dons, não é? Quando eu digo não necessariamente líderes, é porque o ministério de caráter apostólico não é necessariamente o ministério relacionado à liderança. Liderança é um dom espiritual. Como existe, o próprio livro descreve o dom de contribuir. Pessoas que, por graça do Senhor, recebem maior, são constituídos pessoas endinheiradas na terra. Isso é um dom espiritual para que essas pessoas possam contribuir mais. Tudo que nós temos, todos os talentos que nós temos são dados pelo Senhor. Precisamos ter uma compreensão mais prática e menos mística do que são dons espirituais. Quando se fala dons espirituais, a maioria das pessoas coloca na mente especificamente a manifestação do dom de línguas em igrejas pentecostais. Dom espiritual não é necessariamente isso. Dom espiritual é tudo o que o Espírito Santo nos dá para cooperar no crescimento do reino de Deus. Todas as ferramentas que o Espírito Santo nos dá. E as 3 listas de dons espirituais que existem na Bíblia, nenhuma delas é conclusiva. Todas elas deixam claro que existem vários e vários e vários dons espirituais. Então, 2 palavras gregas poderiam significar enviar: pempo e apostelo. Ambas são encontradas no Novo Testamento, com pouca diferença entre elas. Quando aplicadas aos 12, a quem Jesus chamou, a forma substantiva apóstolo adquire esse significado especial. Esses homens que viveram com Cristo, estiveram juntos a Ele, eram judeus. Essencialmente, ser apóstolo, essencialmente e etimologicamente, fora as características que os 12 tinham, a essência do ser apóstolo é ser enviado. Os apóstolos, eles antes de ser apóstolos, eles eram discípulos. Quando você coloca na mente a palavra apóstolo, você pensa numa coisa, ou apóstolo. Muitas pessoas hoje utilizam esse termo como título de liderança suprema. E isso não tem nada a ver com o significado da palavra apostólico. Então nós precisamos também desmistificar o que isso significa, se a gente for observar que os apóstolos, eles eram homens comuns, homens pecadores e falhos e simples. E antes de ser apóstolos, eles eram simples discípulos de Jesus. Já leu o Discípulo Radical, de John Stott? Então, eles estavam crescendo no ensino de Jesus e foram ensinados tanto a pregar, como a servir, como a fazer caridade, como lavar os pés, ou seja, fazer até serviço de escravo. Por isso, todo o serviço é importante para o reino de Deus. Quem vai para outra nação não é mais importante do que quem financia, quem contribui financeiramente para que essa pessoa vá. Quem prega não é mais importante do que quem arrecada a oferta ou quem fica na frente. Quem canta não é mais importante do que quem toca. Todos os dons, todos os talentos são importantes. Como se diz alegoricamente naquele livro
O que é uma igreja saudável, do Mark Dever. Não existe essa coisa de a mão achar que não tem espaço, porque não, aqui só tem espaço para o ouvido, ou aqui só tem espaço para o nariz. Não. Todos são importantes no reino de Deus. Tanto é que a palavra diácono ela é aplicada em Atos, tanto para os que pregam a palavra, como para os que praticam o servir, como praticavam o servir e faziam o trabalho social. Então, é, na essência do ser apóstolo estava o ser enviado, o ser discípulo e o de ser instrumento de Deus em toda e qualquer situação, seja para financiar, seja para ir, seja para servir, seja para fazer obra social, enfim. Em Mateus, existe a ideia de que o envio dos 12 era um relatório resumido do que Jesus estava fazendo. Em Lucas, ele diz o que Jesus começou a fazer. Antes de dizer aos discípulos para orarem, para que Deus enviasse trabalhadores e comissioná-los para ser a resposta de suas próprias orações, ao realizarem exatamente as mesmas coisas que Jesus fez. Por esta razão é que Lucas descreve: isto foi tudo que Jesus começou a fazer. E o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele não fazia parte do colégio dos 12, ele não tinha convivido com Jesus, mas ele se constituiu o grande apóstolo dos gentios e na página adiante a gente vai ver isso, uma coisinha que ele disse. Mas ele se constituiu o apóstolo dos gentios e teve experiências sobrenaturais com Cristo. E ele estabeleceu, inclusive, doutrinariamente e canonicamente, as prioridades apostólicas. Que prioridades seriam essas? O apóstolo não poderia deixar de falar sobre o que tinha visto e ouvido. Ou seja, o apóstolo ele tinha que entregar a vida como uma vida a respeito do testemunho de Cristo. E o autor cita Atos, capítulo 4, verso 20. Sua determinação em pregar o evangelho sobreviveu a proibições e ameaças, ou seja, você não podia temer o poder dos inimigos, né? Ou a influência dos inimigos, como descreve também Atos 4, 18 a 20 e 21. E outra coisa, uma coisa bem essencial do ministério apostólico, sobretudo dos descritos na Bíblia: presos, todos eles presos e martirizados. Como diz, né, Atos 5, 17 a 42. O martírio e as perseguições, né? Atos 6, 8 e 4. Não há dúvida de que a tarefa de proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo era persistente e a prioridade máxima dos apóstolos. Tem um texto, um excerto, vamos dizer assim, do John Stott, que diz o seguinte: é certo que foi intencional o fato do trabalho dos 12 e o trabalho dos 7 diáconos serem igualmente chamados no grego original, o grego koine, em que foi escrito o Novo Testamento, diaconia, ministério de serviço. O primeiro é o ministério da palavra, o serviço da palavra, o trabalho pastoral. O último, o trabalho de servir às mesas, ou o trabalho social. Nenhum dos ministérios é superior ao outro, ao contrário, ambos são ministérios cristãos, ou seja, maneiras de servir a Deus para seu povo. Ambos requerem pessoas espirituais, cheias do Espírito, para exercê-lo. Então, não existe, como posso dizer assim, mais cheio do Espírito e menos cheio do Espírito. Para ser missionário transcultural, você tem que ter mais poder do Espírito do que para ser ofertante na igreja, ou para ser da recepção, ou do louvor. Não.
Todo mundo tem que ser cheio do Espírito Santo e multiplicar. Todo mundo tem que transbordar. Você tem que transbordar na porta da sua igreja. Você tem que transbordar no seu grupo de discipulado. Você tem que transbordar na sua sala de escola dominical, no seu evangelismo na feira. Você tem que transbordar no grupo que você lidera, da mesma maneira que um missionário transcultural tem que transbordar em outra cultura, em outra nação. Ambos podem ser ministérios cristãos de tempo integral. Veja os funcionários da igreja. Também tem que ser cheio do Espírito Santo para ser funcionário da igreja. A única diferença entre eles está na forma que o ministério tem, exigindo dons diferentes e chamados diferentes, mas em toda circunstância tem que ser cheio do Espírito Santo. A questão é que os apóstolos era simplesmente que a distribuição de alimentos para os necessitados não era a função deles. Ou seja, ninguém pode dizer que tem todos os dons, como Paulo chegou a dizer, mas cada um tem sua função específica. Se eu vou dizer, não, eu não sei fazer isso, eu sei fazer isso, não quer dizer que eu seja menor, maior do que aquela pessoa que sabe ou que não sabe o que eu sei fazer. Não, é porque cada um tem um papel. Não sabemos se... Veja bem, para Paulo, o cuidado para com os pobres não se opõe ao ministério do Evangelho. Não sabemos se Paulo concluiu essa missão. Veja, ele diz em Romanos capítulo 15, o retorno para a Judéia para entregar a coleta tem prioridade sobre a visita de Paulo a Roma, conforme ele explica em Romanos. Essa visita seria um grande encaminhamento do ministério do Evangelho para a metade ocidental do Império até a Espanha. Não sabemos se Paulo concluiu essa missão, mas sabemos que ele entregou a coleta. A coleta era tão importante que sua entrega, naquele momento, era uma questão mais urgente para Paulo do que o desejo de evangelizar e plantar igrejas. Ou seja, esse texto, esse excerto de Jason Hood comentando Romanos 15 é uma demonstração de que tudo é importante. Está descrevendo aqui um momento que Paulo precedeu a entrega de uma oferta exatamente a uma ida, a uma viagem, vamos dizer, para pregar, para falar, para plantar uma igreja. Tudo é importante. Não é uma interrupção ou negligência no ministério do Evangelho cuidar dos pobres. Não existe função mais importante e menos importante. Paulo, na verdade, via isso como uma demonstração crucial do Evangelho em ação. E, além dos 12 e além de Paulo, que outras pessoas a Bíblia descreve como apóstolos? Diversos textos e diversos personagens bíblicos são citados como apóstolos. Independente da tradução em português, colocar a palavra apóstolo ou não, se você for para o grego original, diversas pessoas na Bíblia foram chamadas por Paulo de apóstolo. Por exemplo, 1 carta de Coríntios 15, 7, Paulo diz que Jesus apareceu aos apóstolos após a ressurreição dele. Nada, mas ele acabara de listar Pedro e os 12 no versículo 5, o que sugere que ele estava se referindo a um grupo mais amplo de pessoas com algum tipo de ministério de caráter apostólico. Também em Atos 14, 14, ele se refere a Barnabé como apóstolo, que não era dos 12. Em 2 Coríntios 8, 23, Paulo descreve o papel de Tito como representante e também os líderes das igrejas como apóstolos das igrejas. Eles também têm a aprovação de Paulo, essas pessoas, como homem de Cristo, em Atos 8, 16, 24. Também em Filipenses 2, 25, Paulo fala calorosamente sobre Epafrodito, irmão, cooperador e companheiro de lutas, como vosso mensageiro, ou seja, literalmente vosso apóstolo, enviado a vós, né? A questão essencial do significado da palavra apóstolo, ser enviado para alguma tarefa, para o crescimento do reino de Deus.
Em Romanos 16:7, ele fala de Andrônico e Júnias. Em 1 Coríntios 12:28 e também em Efésios 4:11, quando ele coloca o apostolado como um dos dons ministeriais. O papel apostólico, em Efésios, ele coloca o ministério apostólico necessariamente como o papel de missionário transcultural. No contexto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, esse texto é, vamos dizer assim, teologicamente controverso, existem percepções teológicas distintas a respeito dele, mas nós podemos acreditar, ou pelo menos supor, que parece bastante razoável que quando Paulo fala em Efésios, uns para apóstolos, outros para pastores, ele está querendo dizer uns para missionários e outros para pastores. Um para enviado para plantar, outro enviado para manter. Enfim, as diferentes funções dentro da igreja e esse ministério de caráter apostólico, o ministério de enviados. Que marcas da missão? Que marcas a igreja de caráter apostólico, tanto histórico como metodológico, ela tem? A igreja ela tem a obrigação de enviar e sustentar. Tivemos diversas igrejas que tinham essa característica de igrejas mães na história bíblica. A exemplo de Jerusalém, depois Antioquia, depois Filipos. Outra coisa, na terceira carta de João, o apóstolo exorta a respeito da dupla fidelidade da igreja. Fidelidade ao quê? A pregação da palavra, que consiste em verdades bem essenciais. 1. A verdade da encarnação de Jesus Cristo como homem. 2. A verdade de que Jesus é o Messias. 3. A verdade da cruz e da morte expiatória de Jesus por nossos pecados. 4. A verdade da ressurreição corporal de Jesus. Ele ressurgiu. Ele morreu numa cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é verdade. E 5. A verdade da singularidade de Cristo como Salvador e Senhor. Em nenhum outro há salvação. Isso foi tema de uma das edições da Consciência Cristã, né? Fidelidade aos missionários. E, finalmente, enviando. Terceira carta de João, capítulo 6, diz... Na verdade, capítulo não, versículo 6, porque a terceira carta de João só tem um capítulo. Tu farás bem se os encaminharem na sua viagem de modo digno de Deus. Escreve João a Gaio aos membros de sua igreja. Ir é uma responsabilidade desafiadora. Então, fidelidade à verdade, fidelidade em enviar e fidelidade em ir. Como preceitua João já no versículo 7. Quem vai não é um turista, ir para uma nação estrangeira não é um exercício de, vou ali. Não, não se trata disso. Você vai por causa de quê? Por causa do nome de Jesus, para o crescimento do nome de Jesus. Veja o que Deus diz no Velho Testamento. Para que o meu nome seja adorado, para que o meu nome seja honrado. O nome de Deus tinha tanta importância que quando os judeus voltaram da Babilônia, vamos dizer assim, no processo de reavivamento espiritual pós-exílico, eles pararam de falar o nome de Deus, o nome próprio de Deus,
com medo de descumprir o segundo mandamento, que diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então você vai em nome e por causa do nome de Jesus Cristo, o qual, é claro, só pode se referir a ele, assim como no Antigo Testamento, como eu falei. E, finalmente, a igreja tem que ser fiel à verdade, ser fiel aos missionários, enviar, ela tem que ir e ela tem que sustentar, como diz no verso 8. Vamos reler completamente, né? 3 João, capítulo 3, 6, 7 e 8. Começando pelo 5. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Nome aqui está com letra maiúscula, por causa do nome, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos escolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Essa provisão financeira é conforme Paulo expressou em 2 Coríntios 9, 12 a 14, uma questão de obediência ao Evangelho de Cristo. Que diz John Stott? A graça de dar é um dom do Espírito. Romanos capítulo 12, verso 8. Muitos dos dons de Deus são generosamente concedidos, em alguma medida, a todos os cristãos, e todos em medida especial para alguns. Por exemplo, todos os cristãos são chamados para compartilhar o evangelho com os outros, ou seja, a função metodológica apostólica da igreja. Mas alguns têm o dom de evangelista. Todos os cristãos são chamados para exercer o cuidado pastoral com os irmãos, exortai-vos uns aos outros em amor. Mas alguns são chamados para ser pastor. Do mesmo modo, todos os cristãos são chamados para ser generosos, mas alguns recebem especificamente o dom da contribuição. Aqueles a quem foram confiados recursos financeiros significativos têm uma responsabilidade especial de ser bons mordomos desses recursos. Ou seja, a quem muito é dado, como eu disse no início, a quem foi confiado muito dinheiro é porque recebeu o dom espiritual de contribuir. Como é maravilhoso ter essa compreensão mais ampla dos dons espirituais. Todos nós temos. Não é apenas falar em línguas. É muito mais do que isso. E, finalmente, já vamos resumir e concluir a nossa aula. A missão do povo de Deus, portanto, chama-os a participar de uma longa e rica tradição de enviar e ser enviado, a qual se origina na Santa Trindade de Deus. O Deus da Bíblia é o Deus que envia, até mesmo nos relacionamentos entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos recapitulando. A longa história de envios feitos por Deus atinge seu ápice com aquele a quem Deus enviou ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele, Jesus. E ele disse, está consumado. Então, quando Jesus disse está consumado o seu plano eterno e perfeito. Embora que para nós, cronologicamente, ainda estamos vivendo o tempo. Mas vai chegar o tempo em que o tempo vai acabar. E nós não seremos mais temporários, mas nós seremos eternos, porque na eternidade ele declarou, está consumado. E nós somos participantes
do chamado de Deus, enviados para todas as nações, como igreja cristã apostólica. Apostólica historicamente, porque somos firmados doutrinariamente pelos apóstolos da Bíblia, e metodologicamente, pois temos o ministério de ser enviados para todas as nações, para pregar o Evangelho até os confins da terra, para todos os povos da terra, até que ele venha. Então, até a próxima, vocês vão receber junto com essa aula o exercício de avaliação e também as orientações sobre os seminários. Deus os abençoe. Façam a leitura dos capítulos. Quem não recebeu, quem não procurou, procure. Não acumule estudo, porque você vai ter muita dificuldade para concluir a disciplina. Não leve o curso, vamos dizer assim, empurrando com a barriga, mas se dedique, porque não existe estudo mais importante do que o estudo da Palavra de Deus nessa disciplina tão importante que é a missiologia, né? A teologia do papel e da missão da igreja, tá certo? Então, tenham uma semana abençoada e oremos para que tenhamos um resto de curso de semestre abençoado com a volta das aulas presenciais ou sem, temos o calendário para concluir o nosso semestre. Deus os abençoe.